Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas. Olá, uma excepcional tarde a todos vocês de casa. Estamos aqui em mais uma sexta-feira na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. Me chamo Mayara Queiroz, apresentando o programa Bolha Mental. E como é de costume, nós estamos trazendo aqui mais uma convidada super especial. Eu vou contar aqui para vocês um spoiler dela, até fiz a anotação para trazer aqui para vocês. Ela é enfermeira integrativa, doutoranda em naturopatia, atua com práticas integrativas como ozonioterapia, laser e biorressonância. Ela é uma pessoa muito especial que eu tive a satisfação de conhecer em um congresso que nós fomos, estivemos juntas lá no Rio de Janeiro. E ela é a Lili Eliene, doutora Eliene, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. É uma honra, me sinto muito grata também por este convite. Estou muito feliz de partilhar um pouquinho do muito que a gente tem feito na vida das pessoas. E estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe do carinho também que tenho por ti. A partir do nosso encontro no Rio, muitas coisas aconteceram. Muitas. E é uma honra. E estou muito à vontade, muito feliz de estar aqui com você. Que bom, a satisfação é minha. E eu falo assim, uma das coisas que me chama a atenção e que me trouxe um despertar a partir do momento que a gente se conheceu, para você de casa que não sabe, eu fui enfermeira por 8 anos, então tive alguma experiência aí na área da saúde, né? Porém, falo aqui para vocês, confesso que pouquíssimo ou quase nada tinha escutado falar na época sobre a parte da integrativa, né? Na época que morava em Fortaleza ainda. E a gente estava num congresso no Rio de Janeiro de uma cliente nossa da editora. Tive o prazer de conhecer a Lili e várias outras enfermeiras excepcionais e conhecer um pouquinho mais da integrativa. E Lili, assim como um dia foi para mim mesmo, estando na área da saúde, era muito novo, totalmente assim, essa questão da integrativa. Qual é a diferença da medicina tradicional para a medicina integrativa, para o pessoal de casa entender um pouquinho sobre o que é que a gente vai falar aqui? Bom, vamos lá. A medicina tradicional cartesiana, ela visa tratar o doente, né? Os sintomas daquela doença de forma alopática. Então a intenção é atacar aquele mal. Essa a diferença entre a integrativa é que nós visamos entender o porquê o paciente chegou naquele estágio, por que aquela doença aconteceu naquele momento e daquela forma. Então, dentro desse mundo integrativo, nós estudamos que para uma doença se instalar, ela demorou meses e até anos para se realmente manifestar-se como doença. Então, esse é o olhar diferente que nós temos. Quando nós chegamos com um cliente na nossa clínica, nós queremos entender o que ele come, onde ele mora, os traumas, os gatilhos e as ansiedades que ele tem. Então, é um olhar mais holístico, um olhar mais no intuito de entender o porquê que ele está vivendo daquele jeito naquele momento. E de forma alguma exclui a medicina ortodoxa, tradicional. Eu entendo que as duas unidas, elas só têm a trazer o melhor para o nosso paciente. Então, não tem uma boa, outra não. Né? Não existe essa situação. Se complementam de alguma Elas forma. se complementam. E por isso o nome é medicina integrativa, né? Porque ela vem complementar, trazer algo que talvez não tenha sido visto, observado pelo colega médico.
interessante você falar isso, porque assim, até quando a gente está fazendo a graduação, se fala muito também em promoção da saúde. Sim, E na minha percepção, não sei se você concorda, a promoção da saúde não é tratar justamente a doença quando já está sim, instalada. É muito o olhar exatamente. da integrativa. Porque quando a pessoa vai a um consultório, estou com uma dor em determinada região, ok. Mas talvez aquela dor já seja uma consequência de várias outras coisas. Com E esse certeza. olhar holístico que você mencionou vai fazer uma amplitude. Poxa, deixa eu olhar aqui outras situações, até mesmo para não vir a causar outras patologias Exatamente. nesse paciente. E isso é muito interessante quando você fala, porque eu sou o primeiro exemplo disso, né? Hum, Eu conversando com os colegas que atuam na integrativa, sim. eles todos tiveram um gatilho, um porquê virou a minha chave, né? Eu tive Covid em 2020 e fiquei acamada por bastante tempo. Usando fraldas, e assim, quando eu conheci a possibilidade que a ozonioterapia poderia trazer em termos de saúde, revitalizar a minha Sim. imunidade, então eu fiquei impressionada com toda essa capacidade e resolvi estudar isso. Falei, bom, eu só ficava deitada de bruços, porque eu não tinha força para andar mesmo, então ficava assistindo todos os cursos possíveis online, depois que eu tive alta, porque eu fiquei 21 dias internada em prona, de bruços, né, de fraldinha. Nossa, Jesus. Então, quando eu retornei, que eu tive alta, eu ainda fiquei por muito tempo, pelo menos um mês, sem conseguir andar, sem ajudar, sem apoio. E eu ficava assistindo televisão, né? E nessa época eu assisti uma entrevista muito interessante da doutora Maria Emília Gadelha, e ela falando da ação do ozônio, promovendo saúde, cuidando de quem já tinha sido acometido pelo vírus. E aí eu falei, bom, o que que é isso? Eu já tinha ouvido falar disso lá atrás, mas não tinha feito muito Muito sentido pouco. para mim. E eu comecei a entender aquilo, eu falei, gente, eu quero aprender isso, eu quero experimentar. E aí fui atrás, consegui me cuidar, e aí não parei mais. Fui para São José dos Campos fazer um curso de ozonioterapia, ainda estava no auge do Covid. Eu me lembro que quando eu cheguei nesse curso foi chocante, porque ninguém usava máscara. Eu falei, meu Deus, tá todo mundo maluco aqui. Eu falei, deixa a polícia Meu descobrir. Deus do E céu. aí tinha máquinas de ozônio para o ambiente em todos os cantos da sala. Nós Sim. só usávamos máscara quando íamos tirar fotos, para não, né? Para não expor como que estava Para não ter acontecendo. represália também. Sim. E aí não parei mais, porque eu falei, assim como o que aconteceu comigo, eu queria levar isso às pessoas que estavam doentes. E assim, parentes, pessoas queridas muito próximas da morte, né? Muito graves. E aí não parei mais. Os meus filhos ficaram bravos comigo, o meu marido queria, né, cortar meu pescoço, falando que eu não valorizava a vida, que eu estava Nossa. brincando, mas assim, eu entendi que aquilo era chamado, era propósito, e aí não parei mais. Mas eu me perdi da sua pergunta, porque eu quis contar um pouquinho do que aconteceu comigo, mas assim, o que que acontece, né, com esse resgate de Sim. promoção de saúde? Quando a gente começa a entender o dia a dia do nosso paciente, daquele querido que está ali na nossa frente, a gente começa a entender que assim, ele é o principal personagem do processo do curar, do ter saúde. E na minha sala, na minha clínica, o que que nós tentamos entender e levar isso para o paciente? Que está na mão dele essa responsabilidade. Ele é o ator principal nesse processo de promoção à saúde. E às vezes, quando você apresenta um orçamento para um paciente, uma vitamina de R$ 300, R$ 400, ele pensa e tal, e põe no cartão, mas quando paga com cartão, ou em dinheiro, enfim, mas quando eu falo para ele que ele precisa fazer um grounding, precisa fazer um aterramento, ele fala, mas doutora, eu vou pôr meu pé no chão? Ah, eu tenho medo de furar. Não, é sério? Então assim, a gente Nossa. tenta trazer práticas de resgate, Sim. práticas naturais que custam R$ 0, né?
que é estar com pessoas que ele ama, que é fazer detox de situações que não são felizes, agradáveis, Sim. né? Respiração, nossa, respirar, gente. Respirar oxigênio no cérebro, você entra em parasimpático, toma controle da situação. Então, são práticas assim muito simples e de resgate, que quando os nossos avós, a gente ficava muito irritado ou nervoso, o que ele falava pra gente? Respira, respira, respira. Você respira. falou respiração, eu já tô aqui, ó. Já te ensinei. Caladinha, caladinha, só resgatando aqui os ensinamentos. Isso. Então, assim, são práticas de, às vezes o paciente fala, mas eu vou comer o quê? Né? Você me tirou tudo, eu falei, tudo que o Papai do Céu colocou no mundo para comer. Tudo que está na árvore. Mas o suquinho, eu falei, aí eu respondo, né? Como que você contempla um pé de fruta? Como é que está lá? Está a caixinha ou está a fruta? Né? Então, Uma maneira bem lúdica, assim, né? Bem leve. E assim, o simples, né? Que ele entenda, tudo o que Deus criou você pode comer. O matinho, o leguminho, sabe? E com certeza você vai ter muito mais, o paciente falou para mim essa semana, aí quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço para minha filha, aí é preparar um suco de laranja e um misto para ela. Eu falei, nossa, eu falei assim, olha, eu não sou conselheira, mas se você me permite, eu falaria para sua filha, olha, você levanta, arruma a cama, pega uma laranja, descasca, né? Cozinha um aipim, um inhame, uma batata doce e vamos comer junto, vamos, sabe, curtir essa laranja, curtir o bagacinho, é bem isso, sabe? E por que o suco? Por quê? Por que tem que fazer o suco, né? O mais natural possível. As O pessoas mais falam natural assim, possível. Esse descascar resgate. mais. Descascar mais e desembrulhar menos, né? É simples, não é? É simples, mas não é fácil. Fala um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que entra até um pouco na questão de cultura e mentalidade. É simples entender que é pegar uma fruta, descascar, comer, é o básico, é o natural. Sim. Que nós fomos criados, de fato, para acontecer. Mas por que você entende, na sua experiência, que acaba se tornando difícil? Então, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que essa globalização toda, essa correria que a gente vive, né, de sobrevivência, né, é bem isso, ela acaba forçando a nossa mente e as nossas ações para o prático, para o mais fast food possível, sabe? Então, isso leva a você, ao invés de descascar uma fruta, colocar num potinho e levar do seu lado ali no carro, você pega um saquinho de biscoito, uma caixinha de suco, um todinho, né? Coisas assim. E, gente, eu já dei todinho para os meus filhos e eu já pedi até perdão. Ou seja, você também fazia algumas práticas que hoje você entende que não faz sentido. Com certeza, com certeza. Então, eu vejo que essa correria, se você não tiver, assim, um propósito, né, e fizer sentido para você, que aquilo não te serve, não te traz saúde, fica mais fácil de você desprender um pouco mais de tempo ou de trabalho para que você tenha saúde. Sim. Porque eu falo para os meus pacientes assim, olha, imagina que você está construindo um grande prédio e tudo que você faz são tijolinhos para, sabe, continuar vivendo nesse prédio e tendo esse prédio como sua moradia. Né? Se você, ao invés de um bom cimento, coloca areia da praia, né, não vai ter saúde. Então, é esse resgate, porque eu vejo, às vezes, mães falarem para mim, eu recebo crianças de 7 anos já, resistente insulínico, quer dizer. E aí a mãe fala, doutora, eu queria que você fizesse uma fórmula, queria que você fizesse alguma coisa. Eu falo, não, a fórmula é consertar vocês, que são... E é desse jeitinho mesmo que você fala com os pacientes. Exatamente. Eu sou testemunha disso. O jeito é assim, é tratar vocês, que vocês entendam. Aí outro dia uma mãe respondeu para mim, doutora, mas eu vou perguntar para ele, eu tenho certeza que ele não vai querer. Ele não vai querer.
Então, aí eu fico pensando, né? Que mundo é esse que a gente levanta? Eu não sei, eu sou uma mãe meio brava, assim, talvez as mães de hoje sejam um pouco diferentes, mas na minha época, né? Porque você é aquilo que você recebeu também. Sim. E eu acredito que eu recebi bastante coisa dos meus pais, que são vivos ainda, meu pai, graças a Deus. E aí a mãe chama o filho só depois que o café está pronto, que as coisas estão prontas, e ainda pergunta o que ele quer. Entendeu? E não é aquele filho pequeno que não sabe arrumar um comezinho, que não sabe... Já é não, grande. já adulto, já moço, 14, 17 anos. E aí eu ainda preciso perguntar o que ele quer comer. Ou uma criança de 7, como chegou na clínica esses dias, 7 anos. Ai, mas ele não vai querer. Ele vai querer colocar na mesa, gente. Que na realidade talvez seja a própria mãe ou o pai que Sim. não quer se Exatamente, propor a fazer essa mudança de exatamente. vida, porque vai impactar nela também. Aí você olha para a mãe, né? Tá muito acima do peso. Ou seja, não reflete saúde. Então, não é a criança que tem que ser tratada em si, Uhum. né? É um tratamento de família, é um novo olhar, trazer um novo olhar. Perfeito. E isso, Mayara, a gente brinca assim, né? Às vezes a gente fica meio... Porque como você vive isso todo dia, lê sobre isso todo dia, a gente sabe que uma célula de gordura é uma célula pró-inflamatória, então ela precisa estar onde ela necessita estar. Quando ela passa do que precisa, ela já se torna inflamatória. Então eu fico pensando e eu falo para eles, olha, eu tô falando isso para você com muito respeito. Aqui não tem eu sei tudo, sou a top, né? Tô aqui com o meu pezinho dentro do limiar top, e você tá... Não, eu falo assim, olha, eu tô falando isso para você com muito respeito. Assim, sem crachá, sabe? Sim. Sem crachá. Mas assim, com a intenção mesmo que aquilo faça sentido para que haja um despertar, né, do entendimento. É tanto que um dos critérios que eu tenho na clínica, pelo menos eu tento, Mayara, de verdade, eu não posso ser hipócrita e falar que todas as vezes dá certo, mas eu faço tudo para não atender quando alguém procura só o esposo, ou só um homem, ou só a mulher. Eu sempre oriento e pergunto, eu sou bem invasiva. Meu marido diz que sou invasiva e sou mesmo. Eu falo, o senhor é casado? O senhor tem companheiro? Então, a gente pode agendar, porque eu gostaria de conhecer sua esposa, eu gostaria de conhecer seu esposo, porque esse tratamento é um tratamento de família. E não dá certo, Mayara, não dá certo, se não os dois não estiverem juntos. Às vezes, vem ela ou ele só, e na segunda ou na terceira dá certo. Então, aí um fica falando para o outro, eu não te falei, eu não te falei, eu não te falei, olha, eu não te falei. Então, é muito assim, é gostoso. Que maravilha. É algo que eu sou muito grata a Deus por pegar esse aprendizado todo, né, e tentar levar, assim, onde precisar, seja na clínica com paciente, seja na igreja. Outro dia eu estava dando uma palestra no Semucan, no quilômetro 24, num parque, né, de campismo, falando sobre o câncer, sobre o que nós podemos fazer, né, de simples, para que a gente consiga colocar tijolinhos saudáveis aí na nossa construção. Porque hoje, né, você estamos aqui respirando com saúde, sem bolsa de colostomia, né? Mas e amanhã? E daqui a 20 anos? Eu falo para os meus pacientes, como você se vê daqui a 20 anos? Se tem 30, beleza, 50, olha para mim e se inspira, né? Porque é verdade, essa responsabilidade que a gente orienta tem que começar por você. Você tem que ser o maior exemplo. E eu falo para se você não sabe como fazer, eu te ajudo, olha para mim, eu te ajudo. Perfeito. Então, que passe primeiro, tudo por mim para que eu fale com propriedade. Olha, isso realmente é difícil. Por exemplo, eu tenho pavor de tomar ômega 3. Aquele negócio desce rasgando meu gogó. É horrível. Der tamanho assim. Mas você toma? Mas eu tomo.
Lili, você falou de medicação alguns pontos. Aí eu quero trazer um ponto aqui para o pessoal de casa e a gente vai falar também da ozonioterapia. Uhum. Práticas, você falou assim, práticas que são R$ 0, sem Sim. custo. Quais são elas? Como que as pessoas conseguem aplicar isso no dia a dia? Então vamos lá. Gratitude. Acordar, abrir os... Até me arrepiei, gente. Ai, coisa... Obrigado, Senhor. Gratitude, né? É você abrir os olhos e ter aquela consciência de que você está respirando, que não está ligado a nenhum aparelho, que aquilo tá free para você, sabe? E ter essa sensação e esse sentimento de que você é abençoado, de que é privilegiado, tá? Então acho que essa coisa da gratitude, esse sentimento, ele traz saúde, porque muda até o fluxo sanguíneo. Isso traz conforto, traz vasodilatação, faz vasodilatação. É um absurdo. R$ 0, né? Bom, e aí, se você mora em apartamento ou casa, procure fazer um aterramento. Aterramento, o que você promove? Troca iônica, é detox. Quando nós pisamos na grama, na terra, nós concentramos, pegamos toda aquela energia do solo, da grama, fazemos essa troca iônica, dá até arrepio. Hoje uma paciente perguntou, doutora, quanto tempo... Não, ontem à noite, a última que eu atendi, falou, quanto tempo eu vou ficar ali andando na terra, que eu morro de medo de pisar numa formiga. Eu falo, até se arrepiar inteira. Até se arrepiar inteira. Sabe quando dá aquele negócio assim bom, que, como diz minha avó, arrupeia inteirinha, né? Aí pronto. Aí pronto, já fiz aquela troca, aproveita para agradecer a Deus por aquele lugar, sabe? De novo o sentimento de gratitude. Tomar água de qualidade, beber água, né? A gente não toma água. Eu vou puncionar o paciente, ele está seco que nem folha seca. Eu levanto a pele fica. Eu tento colocar a agulha, não entra, lembra? Né? Foi então, puxada a orelha nesse dia, gente. Foi mesmo, a agulha não entra, eu tive que fazer força, né? Então, assim, tomar água, e não é só tomar água, sabe, Mayara? É tomar água de qualidade, porque garrafões de água, onde tem vasodilatação nesses frascos, onde solta microplásticos, substâncias tóxicas, essa não é uma água saudável, né? A gente tem filtros muito bons no mercado. Eu sou muito amiga, não estou falando porque é minha amiga, mas eu indico sempre a Purifique, eu amo a Purifique, amo essa empresa porque eles têm um custo-benefício muito bom, serviços de qualidade, tem pesquisas, atualizações fantásticas. Então, tomar água. Mas, Lili, quanto de água? E aí, gente, quanto vocês acham que tem que tomar? Conte-nos como é o cálculo. Então, geralmente, o mínimo, tá? 35 ml por quilo de peso. Quando está fazendo uso de algum detox, de algum nutriente desse tipo, então a gente aumenta para 40 ml por quilo peso. Então faz lá a continha, pega uma calculadora ou testa, faz uma continha, vamos ver se a gente acerta, né? E é isso, tomar água. Já começa a tomar de manhã, tem paciente que fala que nauseia porque não tem o costume de tomar água. Ontem a irmã de uma paciente falou para mim, eu falei, vamos tomar uma aguinha? Ela falou, mas eu não estou com sede. A minha vontade foi de falar assim, eu não estou lhe perguntando se você está com sede, criatura. Até porque sede é um sintoma, não é para tomar quando está com sede. Exatamente. Conte-nos mais sobre isso. Então, quando a boca começa a secar, gente, é porque já bagaçou tudo lá dentro, já está seca, né? Já está no deserto do Saara, então não espere a boca secar, né? Não espere o couro ficar todo enrijecido, seco, não precisa esperar, né? Então eu falei, amada, eu entendo que você não está com sede, vamos tomar uma aguinha assim mesmo, nem simplesmente brindar água, e assim, e funciona, né? Sim. Mas são coisas muito simples. Outra coisa, oração, né? Nós falamos da gratitude, que é o sentimento, e da oração, que é o momento de entronizar, e aí, né,
cada um dentro do seu ritmo, da sua crença, mas ter esse momento de entronizar, sabe, de reflexão, de meditação. Isso desacelera o coração, isso faz o sangue fluir melhor. E se for orar para o papai, melhor ainda. Aí é perfeito. Aí tá top, né? Que mais? Uma rotina de sono. Olha que coisa simples. Rotina do sono, né? Às vezes o paciente está num processo de emagrecimento e ele não tem sucesso. E uma das perguntas mais frequentes que eu faço: como é o seu sono? Eu durmo super bem. Que horas você dorme? Eu tipo assim, 00:30, 1h eu tô deitando. Eu falei, pronto, né? Então assim, existe uma coisa, Mayara, chamado ciclo circadiano. Eu acredito que você não tenha aprendido isso na faculdade, eu também não aprendi, embora tenha feito uma faculdade adventista, com um olhar mais holístico, um olhar mais pro todo, eu não aprendi isso. Mas assim, entre 9:30, 10 horas, 5 horas, 4:30, 5 horas da manhã, o nosso corpo passa por um processo de faxina, onde cada órgão ele passa por um processo de adaptação, organização celular, faxina mesmo, né? O nosso coração, ele não bate no ritmo diário, ele economiza energia para a gente gastar. Olha que coisa linda, né? Só podia ser feito, é uma máquina Deus. perfeita. Não, é assim, inquestionável. E aí o que acontece? Esse sono, ele precisa ser organizado. 10 horas você tem que estar no seu ninho, no seu berço, entendeu? Só desligar o celular, desligar o computador e deitar, não. Tem todo... Sabe aquela rotina? Eu vejo lá os meus netos... Higiene do sono, o pessoal fala, né? Higiene do sono. Eu vejo a minha nora lá com os meus netos, quase 1 hora antes. Gente, eu estou indo para o 3º neto, graças a Deus, né? Eu tenho a Lorena com 4, o Pedro com 3 e a Helena que está chegando. Ai, que maravilha. Bom, e aí o que acontece? Existe um processo, sabe? Você se desliga, você fica longe de telas, né? Que a tela interfere com a produção de melatonina, que faz a gente relaxar, certo? Então, já se desliga disso. Se for possível, olha, se for possível, leia alguma coisa para relaxar gente, me perdi. Leia alguma coisa, da higiene do sono que a gente está falando. Então, se for possível, leia algo para poder relaxar e aí durma. Longe, o celular, retira do quarto. É campo eletromagnético, Exatamente. Né? Tem que ser quantos metros? Não existe assim um limite. Eu nunca falo assim em espaço porque acaba confundindo o nosso paciente, mas eu falo assim, tire do quarto. Se possível, desligue, sabe? Desliga o celular e tira do quarto, põe no lavabo, põe no outro cômodo. Até bom para quem tem o hábito de só desligar o despertador. Então, vai ter que obrigar a se levantar. Exatamente, vai ter que levantar. É uma técnica para você que não levanta quando o celular desperta. Às vezes os pacientes falam assim, mas como é que eu vou acordar? Aí eu falo assim, você vai fazer o seguinte, você vai comprar um despertador de R$10, sabe? Naquele centrinho lá de onde você mora, 10 conto tu vai gastar e vai colocar ele para despertar. Né? Ou seja, não tem objeção. Não tem. Que é integrativa, a sua experiência Exatamente. E tudo não traga como solução. Não traga como solução. Uma coisa da água que eu gostaria de deixar, eu acho isso de extrema importância. Sim. Muitos pacientes bebem muita água à noite. E aí fala para mim, eu não durmo, porque faço xixi a noite inteira. Eu visito o banjo pelo menos 2 vezes à noite. E aí, gente, não tem sono que seja... Você não consegue entrar no sono REM desse jeito, não consegue. Porque está levantando. Você obrigou o seu rim lá a trabalhar. Assim como comer antes de... Exatamente, próximo a dormir. Próximo ao sono, vai estar fazendo a digestão. Aí vai dar ruim com certeza. Quantas horas antes de dormir é o ideal para se alimentar? Olha, os nossos
antepassados, né? Não tinha luz lá atrás. Sim. Então, 6 horas já anoitecia, se comia, dava um tempinho ali, terminava-se de acender uma fogueira e iam dormir, né? Sim. Era assim que funcionava. Então, assim, o modelo de excelência seria jantarmos no máximo até às 19 horas, no máximo. Ter aí umas 2 horas, né, de ajuste, a roupa do dia seguinte, lavar uma loucinha, bater um papo com as pessoas que convivem com você, né? E aí dá pelo menos 2 horas antes de dormir, né? E aí você, voltando lá da água, né? Sim. Não beber água depois das 19 horas, para que você tenha um prazo para o seu rim descansar, né? Para que ele não seja obrigado a ficar fazendo filtro. Ele já vai estar no processo de faxina. Sim. Não precisa você mandar mais líquido, mais coisas. Uma vez ou outra, né, gente? A gente vai num pagodinho, a gente vai no encontro de amigos, a gente toma líquido, às vezes toma suco, sei lá, o que você quiser tomar. Mas isso é o dia do sujinho, né? É o dia de a gente fazer coisinha errada. Então, para a gente poder ter esse momento, sim, você tem que economizar, Mayara. Sim. Você tem que ter uma É a rotina. exceção e não a regra, né? Exatamente. Então, a gente economiza, né? Eu fui para um resort tem uns 15 dias e é difícil, né? Fazer dieta no resort. Sim. Mas assim, o meu marido, que está um pouquinho acima do peso, ele falou, eu vou fazer intermitente de segunda a sexta, que eu vou economizar para poder, né, ficar mais livre. Eu falei, tudo bem, porque a mentalidade é essa mesmo, né? Vamos procurar fazer as coisas direitinho, e aí no dia que eu precisar, né, dar uma escapadinha, Não tem você problema está nenhum. liberado para dar uma escapadinha. E é por aí. Tá, e me fala uma outra coisa, para a gente aproveitar que é um assunto que eu acredito que seja polêmico de certa forma, algumas pessoas não têm muito conhecimento disso, eu não tinha muito, que é a ozonioterapia. É outro ponto que eu quero trazer aqui, da sua expertise. Fui no consultório dela algumas vezes, a gente já, né, fez alguns tratamentos, estamos fazendo alguns tratamentos. Fala pra gente um pouquinho da ozonioterapia, aplicabilidade, os benefícios, e traz também algum paciente, não precisa especificar detalhes, Certo. mas algum caso que assim, Mayara, esse paciente eu achava que não ia ter jeito, mas teve jeito, câncer e algumas situações mais intensas. Bom, vamos lá, né? Então, como eu falei um pouquinho, eu vim para esse mundo por conta da ozonioterapia, né? Por conta do Covid, eu fui acometida com Covid e eu conheci a ozonioterapia. Então, só trazendo um pouquinho da história, a ozonioterapia já é utilizada desde a Segunda Guerra, onde, onde os soldados ficavam nas trincheiras, né, com suas botas úmidas, machucados, então eles tinham gangrena, adoeciam, tinham feridas que não cicatrizavam, alguns eram amputados. E com a utilização da ozonioterapia, eram usados bags, bolsas nas pernas dele, ligadas em máquinas gigantes, e eles se recuperavam. E hoje, né, quer dizer, agora mesmo em maio, eu estive na Europa, em Madrid, onde nós tivemos a atualização dos protocolos de Madrid, do protocolo em ozonioterapia, né? Sim. E foi muito bom ver pessoas do mundo inteiro, né, profissionais médicos, não médicos do mundo inteiro, e preocupados em ter um protocolo onde nós tenhamos uma diretriz, né? Cada paciente tem as suas especificidades, mas precisamos ter um norte, estar baseados em protocolos, e não agir com achismo. Ah, isso aqui acho que deu certo aqui, então vou repetir. Não, não é assim. Então, primeiro, para as pessoas saberem, né, existe uma diretriz para a utilização da ozonioterapia. Não é qualquer profissional que pode fazer a ozonioterapia, tem que ser um profissional da área da saúde, que tenha uma formação universitária. Esse ano, agora dezembro, eu completo 29 anos de enfermeira. Olha, é o ano que vem o rostinho dela, né, gente? Então, a gente... E aí, os benefícios do ozônio? O ozônio ele é formado a partir de um gerador, a partir de um oxigênio medicinal ligado a uma máquina. Essa descarga ela faz com que as células, moléculas de ozônio sejam
dissipadas e amontoadas de novo, agrupadas em 3 moléculas de ozônio, 3 átomos. Então, essa é a fórmula do ozônio, O3, né? Sim. E o ozônio, ele tem uma ação, assim, tem um espectro gigante de ação, né? Muitas pessoas falam assim, mas isso é uma panaceia, porque serve para tudo. Não, não serve para tudo, mas serve para muita coisa. Por quê? Porque ele tem ação de oxigenação. Nós sabemos que a maioria das doenças e vírus e bactérias, eles não vivem num meio oxigenado, eles são anaeróbicos, então toda vez que eu oferto oxigênio, eu destruo essa barreira celular, principalmente bactérias e vírus. Então ele tem uma ação de oxigenar os tecidos. Aí a gente fica pensando lá no Covid, né? A dificuldade que foi os pacientes intubados, com dificuldades respiratórias importantes. Ele tem uma ação moduladora da inflamação. Eu falo para os meus alunos, não é ação anti-inflamatória, né? Porque e os pacientes autoimunes, como é que faz, né? Sim. Eu não posso elevar, eu tenho que modular. Então o ozônio é extremamente inteligente. Ele, quando esse gás ele entra no nosso corpo, das diversas maneiras que é possível a gente administrar o ozônio, ele tem essa ação de se ligar a fatores antioxidantes, ou seja, esse ferrugem que tem dentro da gente naturalmente, ele é organizado, o que tem que ir para o rim vai para o rim, o que tem que ir para o intestino vai para o intestino, então ele tem uma ação antioxidante importante, uma ação moduladora da inflamação, oxigenação, já falei, analgésico, gente, incrível, a ação analgésica do ozônio, ela bloqueia receptores que são responsáveis pelo processo de dor. Então, é impressionante. Ontem eu cheguei na clínica, assim, com muita dor na perna, aí eu falei, opa, não dá para trabalhar assim, né? Já fiz aplicações locais e, assim, trabalhei o dia todo, até quase 7 horas da noite. Então, ação analgésica importantíssima. A gente também usa muito nos pacientes que têm processos do autismo, né, que são portadores do TEA, porque ele estimula todo o nosso cognitivo, porque leva à oxigenação, estimula processos de modulação. Então, isso traz uma melhora na cognição absurda, absurda. Então, assim, os benefícios da ozonioterapia são incríveis. Bom, casos. Vou contar um caso bem interessante, é uma querida de 72 anos que eu fui visitar, porque meu paciente pediu para eu ir, porque é muito difícil para eu sair para fazer um home care, mas eu fui visitar essa paciente, ela estava acamada há 2 anos, estava num sofá, tinha um sofá já pronto lá, com cobertinha, com tudo, 2 anos sem andar. Ela tinha tido há pouco tempo uma infecção urinária, onde precisou ser internada e estava bem debilitada, tomando 2 a 3 remédios para dormir, antiácidos só para gástricos, dos prazóis da vida, tomava uns 3. Nossa. Assim, eu falei, mas você tem azia? Não, não tem. Eu falei, mas que tá tomando essa bagaceira toda, né? E sem andar. E eu cheguei lá, vi aquela situação complexa, uma paciente usando fralda, aborrecida, me deu um monte de patada, né? Brava comigo. Mas quando eu perguntei para ela, falei, o que a senhora quer? Ela disse, eu quero andar. Falei, pronto, já ligou, né? Já tá certo. E aí falei, vamos precisar. Aí comecei a fazer ozônio nela, pedi ajuda de um fisioterapeuta, na verdade ela já estava com fisioterapeuta, e enfim, em 2 meses essa paciente voltou a andar. Foi a que eu vi na sua clínica. Tá há 3 meses agora, completou, ela no mercado fazendo compra com carrinho. Sim. Então, poderia citar aqui inúmeros casos. O ozônio também é um parceiro importantíssimo no processo de remissão do câncer, porque ele melhora os nossos processos de defesa. Então, até para a senescência, para o envelhecimento, é um espetáculo. Porque você tem mais disposição, porque você estimula a mitocôndria, né? A nossa fabriquinha de energia. Sim. Então, quando eu coloco o ozônio ali, ele está estimulando essa mitocôndria a trabalhar, a produzir ATP. Se a gente tem ATP, a gente tem energia, está vivo, né? Acordado, com vontade de correr, vontade de se divertir, vontade de trabalhar. Então, o ozônio tem uma ação assim
que com praticamente 30 anos, né, porque Uhum. 5 estudando, 29 de formada, Sim. eu nunca vi algo tão poderoso, com efeito tão incrível em promoção da saúde. Agora, não adianta, Maiara, a gente não pode ser hipócrita e dizer que você não precisa ter a sua parte como precursor, né? Você como um ator principal. Não adianta você fazer ozônio, não tomar água, não fazer exercícios. Esqueci do exercício, gente. Exercício é fantástico, né? Como é que eu vou ter minha parte frontal funcionando, pensante, com vontade de namorar, se eu não me mexo da cintura para baixo? Se eu saio do meu apartamento, entro no carro, dirijo, fico o dia sentado e volto. Não, não tem como, entendeu? Então, é um conjunto. Agora, que ele tem uma ação assim de restabelecimento da saúde que é fenomenal, né? Isso é incrível. E agora Sim. nós tivemos a liberação médica, né, pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina. Uhum. Então hoje eu trabalho com médico, tenho um médico amigo que trabalha na nossa clínica e agora ele está mais, né, mais tranquilo porque ele pode dizer que ele faz ozonioterapia também, né? E já tivemos a promulgação pelo nosso presidente da República, então hoje a ozonioterapia ela é uma prática liberada, promulgada pelo nosso presidente, ela faz parte das PICs, que são as práticas integrativas, né, complementares, que corroboram com a saúde. Então, já desde 2018, então, estamos respaldados, estamos dentro da lei, né, usando uma ferramenta que assim, pode trazer esperança para quem não tem, né? De uma ferida de mais de 20 anos, a gente conseguir fechar com práticas de ozonioterapia e orientações de saúde, mas tendo a ozônio na nossa clínica. O ozônio é o nosso cartão principal, né? Nosso querido. Mas nem por isso a gente deixa de fazer todas as orientações, e eu sou bem enfática, sabe? No sentido de trazer ao paciente essa responsabilidade consigo, Sim. né? Como ele é o precursor da saúde dele. Trazendo Precisa, né? Precisa. Não adianta estar suplementando, passando diversas situações, medicamentos, se não tiver uma mudança no hábito de vida. Sim. Se as pessoas da sua casa que convivem com você não entrar um pouquinho ali também Sim. nessa mudança, e também é um ponto. Quando você muda, tende as pessoas enxergarem os bons resultados. A história do resultado cura, né? Sim. E acabar entrando também nessa onda, digamos assim, de reajuste. Gente, tem muita coisa para a gente falar, na realidade, em relação ao programa. Lili, a gente falou aqui sobre hábitos de vida, a gente falou de ozonioterapia, da parte da medicina integrativa. Para as pessoas que estão em casa e querem entender melhor como que funciona, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas baseado que você também um dia não era uma praticante dessa área e hoje você não somente é praticante na sua vida pessoal, mas também profissionalmente falando. E você já tem inúmeros relatos de pessoas que tiveram a vida transformada em diversas situações. Para quem está em casa que nunca teve contato com isso, qual a mensagem que você deixa para o pessoal? Bom, vamos lá. Primeiro, que se você... Hoje nós temos muita informação e isso é uma ferramenta muito boa. A internet trouxe o nosso olhar, né? A gente poder ter algumas informações. Muitas são boas, outras não, mas eu queria deixar aqui meu Instagram, né, para vocês. Ele é muito difícil, gente. É Lili Ozonioterapia. Lili, vocês vão ler aí na legenda. O meu número de celular é 11 974 7473 2213. Esse é meu número de celular. E tá também na legenda aí, que eu já vi que está. E o que eu queria deixar para vocês é: procurem resgatar o que você tem de mais natural possível. De mais natural, que você não vai errar. Né? Tomando água de qualidade, fazendo aterramento, sentimentos de gratitude, uma respiração
com leveza, uma respiração profunda e com certeza você vai conseguir resgatar saúde para você. E quem quiser me ligar, será um prazer conversar com vocês. Entrem lá no Instagram, tem muita história bacana e eu vou ter o prazer de te retornar. Gente, e eu vou falar algo para vocês aqui bem pessoal, da forma que ela tá aqui, é a forma que ela é. Então, o tratamento, o acolhimento, pode dizer assim, que a gente tem um elo de amizade, Sim. mas a gente tem um elo de, eu sou paciente dela também. E eu puxo a E orelha. puxa a orelha do mesmo jeito, não muda. É verdade. Mas é importante, assim, a gente precisa ter pessoas na nossa vida que nos repreendam, porque só a gente não vai ajustar a rota, nem Sim. todo mundo, mas pessoas que verdade. façam sentido, obviamente, né? Felipe, pra gente fechar, se Deus chegasse para você e dissesse o seguinte: Lili, você tem uma mensagem para deixar ao mundo, para 8 bilhões de pessoas, e todo mundo vai receber essa sua mensagem. Qual seria essa mensagem? Gente, que difícil. É uma mensagem, assim, para você, última mensagem da Lili no mundo. Qual seria? Bom, eu queria dizer que você deixe um legado, viva, mas entendendo que você está deixando uma história, que você está transformando vidas, que você está acolhendo ou não, né? Então viva, mas com essa consciência de que você não está passando sem as pessoas perceberem, você está deixando uma história. E que história você quer deixar? Então eu peço isso todos os dias, Senhor, que as pessoas que chegarem até a mim sintam o Senhor, né? Sejam abençoadas, se sintam acarinhadas, abraçadas. Então é essa história que quando perguntarem de mim, inclusive eu estou lendo um livro, eu sei que a gente já estourou, né? Mas eu estou lendo um livro chamado Sem Medo da Sua Idade. E uma das perguntas que são feitas nesse livro é assim: se você não tem medo de partir, não tem ansiedade, você já fez seu plano funerário? Você já fez o seu testamento? Seja o que for que você, um sapato que você queira deixar. Então, isso fez muito sentido para mim. E eu tenho pedido ao Senhor que eu deixe uma boa história, que eu deixe saudade. Não saudade da Lili, não é saudade daquilo que eu representei, das coisas que foram ensinadas, das coisas que foram compartilhadas, né? No momento de congresso, no momento de oração, no momento de abraço. É isso, deixar uma boa história, deixar saudade. Ou seja, deixar um legado. Deixar um legado, deixar um legado. Falando em legado, e você citou também a questão de livro, só para a gente fechar aqui, nós fizemos um livro de coautoria. Verdade, né? verdade. Da parte da medicina integrativa. Vão Agora, ter outras, né? com certeza. E a Lili participou desse livro. Como foi para você escrever um capítulo de um livro onde está trazendo uma temática que ainda não é tão aceita ou divulgada, podemos ou dizer conhecida, assim, ou conhecida, né? pelas pessoas. Como foi trazer esse capítulo do livro e como foi para você o processo de escrita? Falando como escritora, assim, o que é que você passou durante esse processo? Olha, eu posso te confessar que foi um processo muito leve, porque eu só escrevi o que eu vivi. Então foi muito gostoso relatar. E cada vez que eu pegava um prontuário que eu escrevia, ia me dando uma saudade tão grande daquele paciente. Às vezes eu parava para ligar: como é que você está? Eu estou com saudade, eu estou escrevendo sobre você. Porque a maioria eu liguei para pedir autorização, para citar o caso. Então foi um processo eu acho que todo mundo, né? Eu até falo que eu já posso, dizem que para a gente, eu até coloquei isso no meu livro, né? Para a gente partir, você tem 3 missões, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eu já fiz os 3. Eu estou no caminho. Então, eu já estou no lucro, né? Sim. E eu sei que esse foi um pedacinho do que vem por aí. Eu e mais 2 enfermeiras, nós estamos escrevendo outro livro, um livro de protocolos em ozonioterapia, um livro de fácil entendimento. E é isso, foi muito gostoso, foi uma experiência, só traduzir o que eu vivi, né? Com
um cuidado danado para não ter erro de grafia de português. Fora isso, foi uma delícia, foi muito bom. Eu espero viver isso muito em breve, a gente finalizar o nosso, e aí a gente vai conversar mais. Tem muito mais sobre isso, mas que bom. E o objetivo do programa é rompimento de bolha mental. Então, desmistificar crenças, percepções equivocadas, independente da área de atuação. A gente escolhe realmente a dedo das pessoas que estão vindo aqui. Você falou que o processo de escrita foi leve, porque você tem autoridade de viver aquilo que você estava pontuando. Então, quando a gente traz para o programa, são pessoas assim, que têm leveza, porque sabe o que está fazendo, sabe o que está falando e tem um fluir. Então, esse é o nosso objetivo, e que você de casa receba informações fora da caixinha. Fora daquilo que você liga a TV tradicional e está assistindo mais do mesmo. Não, nosso objetivo é levar uma informação, é trazer uma expansão de consciência, de mentalidade, e que você consiga aplicar na sua vida, mediante aquilo que você entende que faz sentido, algo novo, para ter novos resultados. Então, se você ainda não conhece muito sobre a medicina integrativa, fica o convite. Tem a Lili que já deixou as redes sociais, o pessoal colocou e vai colocar depois aqui embaixo novamente, para você ter esse conhecimento e tratar. Mas não é cuidar da doença, é promover a saúde no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Daí sim, ter esses três bem alinhados, a gente tem um fluir na vida sensacional. As redes sociais, a minha já foi deixada aqui, a da Lili foi colocada novamente. Então, entre em contato, mandem as suas perguntas. É sempre uma satisfação estar interagindo aqui com vocês. E Lili, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo, por ter contribuído tanto conosco, tá trazendo tanto conteúdo rico. Que Deus continue abençoando cada vez mais, que mais pessoas sejam impactadas e curadas através daquilo que você faz hoje. Amém, é uma alegria, né? E até breve. Até breve. Até muito breve. Obrigada a vocês de casa. Até sexta-feira aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. Toda sexta-feira aqui no programa Bolha Mental. Até a próxima. Até. Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas.